Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém. Coisa boa ter os irmãos por aí. Fico muito feliz. Mais um domingo que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa contação de histórias. Hoje nós estamos, prosseguindo na história de Moisés. São o terceiro domingo que nós vamos falar a respeito da história de Moisés. Os irmãos que ainda não estão com a Bíblia em mãos, eu já quero convidá-los a correr lá, pegar uma Bíblia para a gente iniciar a nossa contação de história aqui. Enquanto os irmãos procuram aí, vamos orar, pedir para o Senhor abençoar essa contação de história, para que seja uma bênção, para que fixe nos nossos corações, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor, Pai, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu precioso nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu conhecer um pouco mais acerca do Senhor. E é sobre isso que nós pedimos a tua intervenção hoje. Pedimos, Senhor, para que o Senhor fale através de mim, Senhor, porque eu de nada, Senhor, tenho a oferecer, mas que o Senhor fale, Senhor, através de mim. E, Senhor, e na casa dos meus irmãos, que o Senhor possa ser ouvido, Senhor, em cada um deles, e que eles ouçam através do Teu Espírito Santo, e que isso fixe, Senhor, a tábua do coração deles, e que de toda forma, Senhor, eles possam utilizar, que possam ser muito proveitoso, Senhor, a história da vida do irmão Moisés. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando, cobrindo-nos com teu precioso sangue, que o diabo, Senhor, não roube, Senhor, a semente, mas que ela possa ser plantada no nosso coração e que ela venha frutificar, para a honra e glória do Senhor mesmo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 11. Nós vamos falar sobre a 10ª praga. Na aula passada nós falamos a respeito das outras 9 pragas, e nessas pragas nós paramos nessa porque ela vai ter uma relevância maior para nós. Então, nas outras pragas, Moisés vai até a presença de Faraó, e ali ele manda dizer que o Senhor, vai ferir o Egito com uma praga, e Faraó não dá ouvido. Mas nessa nós vamos tratar dela de maneira mais minuciosa, porque ela vai ser trabalhado em conjunto com a Páscoa. Então nós já vamos ver a definição, a história da Páscoa, que é uma parte muito importante da nossa vida cristã, assim como a vida do irmão Moisés. Então, sobre a 10ª praga, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 11 de Êxodo. Então Yahvé disse a Moisés: farei vir uma praga contra Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros de Faraó quanto aos olhos do povo. Então Moisés proclamou ao Faraó: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do povo, e todo primogênito morrerá na terra do Egito. Irmãos, é muito importante nós entendermos a profundidade dessa praga. Por quê? Se em toda casa alguém vai morrer, não só os filhos dos homens, mas também o primogênito dos animais, além de existir um prejuízo financeiro em toda a terra do Egito, também toda a casa vai ser atingida por um profundo luto. Então, não existe assim uma mensuração de dor sobre perdas. Se perder um pai ou uma mãe ou um filho é pior, mas nós entendemos que quando um pai vê o seu filho morrendo, isso foge do natural, e isso é uma questão muito pesada para se digerir. Então, quando se fere
o primogênito das casas do Egito, nós precisamos ponderar o costume daquele povo, aonde existia uma valorização maior do primogênito. O primogênito era o filho que recebia o dobro de toda as riquezas da família do pai. Ele tinha um lugar especial, uma bênção especial. Então nós estamos falando que toda casa, além de existir um luto, esse luto vai advir de a morte do filho ali, em tese, responsável por dar prosseguimento àquela geração, por prosseguir ali, então, as riquezas do pai, de dar continuidade aos negócios, de dar continuidade aos sonhos. É disso que nós estamos tratando. Então, ela é uma praga muito profunda, uma praga que ela vai, né, de maneira geral, atingir profundamente o coração do faraó e dos egípcios. E Deus deixa muito claro que essa praga vai atingir desde Faraó, lá no mais alto topo social, até a escrava, aquele que está preso. Então, até as classes mais baixas do Egito serão atingidas. Nada do povo vai, ninguém do povo vai escapar dessa praga. Só que o Senhor, ele deixa muito claro que quanto aos filhos de Israel, quanto aos herdeiros de Jacó, eles não vão ser atingidos pela praga. E vai existir uma diferença grande nessa 10ª praga quanto às outras. Por quê? Nas outras pragas, o Senhor apenas disse que não seriam atingidos, né, por essa praga. Mas nessa 10ª praga, existe uma necessidade que nós vamos ver ali pela frente, da celebração da Páscoa e de um ritual, para que o Senhor também não fira aqueles que são os filhos de Israel com essa praga. E vamos ler no versículo 9. Yahvé disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos de prodígio em toda a terra do Egito. Então, o Senhor adiantou a Moisés que, embora Moisés fosse lá com o faraó, esse não ouviria as orientações de Moisés. E nós precisamos entender agora o contexto que esses irmãos estão vivendo. Ora, lá na frente nós vamos ver que a Bíblia trata que quando saiu do Egito, saiu mais de 600 mil homens. Isso fora mulheres e crianças. Então era muita gente. Todas as vezes que o Senhor, nos antepassados, veio passando, ele veio passando de maneira geracional, por exemplo, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e aquilo ali tinha a família de Jacó com as suas servas, os seus filhos e toda aquele pessoal reunidos, os servos e as pessoas que trabalhavam para o Jacó, os escravos, mas nós estávamos falando de poucas pessoas. E agora não, agora o povo de Israel já havia se multiplicado demais. E era necessário, então, que o Senhor mostrasse a esse povo quem era, de fato, Deus. Esse povo, embora houvessem, né, ouvido falar do Deus de Israel, eles não conheciam efetivamente o Deus de Israel, não conheciam as suas intervenções. Então, essas pragas foi uma forma que Deus se mostrou conhecido. E essa última praga em especial, como eu disse para os irmãos a respeito da gravidade e da importância, ela é algo que revela de maneira muito grande o cuidado para o Senhor e o poder dele para com o seu povo. E aí, o Senhor então ordena para que os egípcios celebrem a Páscoa, a verdadeira Páscoa, aquela que nós conhecemos, que ela é a festa que se chama Passar por Cima. E aí eu vou explicar para os irmãos, nós vamos ler um pouquinho do capítulo 2 e nós vamos entender um pouquinho da origem dessa Páscoa que foi celebrada lá no Egito, tá bom? No deserto, né? Não foi no Egito, mas Deus orientou o povo lá no Egito sobre a celebração dessa Páscoa. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito:
que nesse mês para vós seja o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E aí, irmãos, aqui o Senhor vai dar uma orientação a respeito, a ordenança de como vai ser celebrada a Páscoa. Então, ali entre o mês que nós conhecemos de março e abril, o povo vai ter, né, vai celebrar a Páscoa. Então, até o dia 10 de cada mês, eles vão, no dia 10 de cada mês, eles vão separar ali um cordeiro sem mancha, um cordeiro bom, bonito, que não tem nenhum defeito. E de acordo com o tamanho de cada família, é que aquele cordeiro vai ser separado. Por quê? Se uma família for muito pequena, ela vai juntar com a família do vizinho e eles vão, então, matar um cordeiro e eles vão ter que comer, vai ter que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e vai ter que tirar aquele cordeiro entre os cabritos, vai ter que ser, e ele vai ficar guardado até o dia 14. Isso vai ter um significado que lá no Novo Testamento a gente vai entender, mas agora a gente só vai falar, e ele vai ficar 4 dias selecionado. E aí vai pegar um pouco do sangue daquele cordeiro e vai passar sobre os umbrais das portas e sobre as vergas das portas. E eles não vão comer nada fermentado, eles vão comer esse cordeiro grelhado no fogo, não pode ser assado, não pode ser cozido, vai ser grelhado e não vai deixar sobrar nada desse cordeiro, eles vão ter que comer tudo. E quando eles comerem desse cordeiro, eles precisam já estar, né? Aqui foi naquele momento, e não a Páscoa em si, eles já precisam estar com cintos atados, as sandálias nos pés e o cajado na mão, que eles vão comer às pressas. E essa vai ser a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite em que eles comerem e passarem, né, o sangue nos umbrais das portas, o Senhor ele vai passar por cima dessas casas que estão manchadas com o sangue daquele cordeiro e não vai ferir o primogênito do povo que de fato efetivar o ritual da Páscoa, que de fato fizer, né, o sacramento, de fato fizer, né, aquilo que o Senhor determinou. Então a Páscoa significa passar por cima, porque o Senhor passaria por cima daquelas casas e não ia ferir aquele povo. Então, essas pessoas elas não poderiam sair, né, da casa enquanto houvesse aí, enquanto fosse essa noite, e não haveria de forma alguma o povo de ser ferido, tá? É muito importante agora nós fazermos algumas curiosidades, né, que eram 600 mil homens que estavam ali no Egito para serem libertos e ficaram no Egito por 430 anos. E aí nós precisamos, né, ter essa noção apenas e tão somente para a gente poder entender qual era a proporção daquele resgate em que o Senhor fazia do seu povo. E dentro de todas essas questões, o Senhor ele determinou leis, o Senhor ele determinou formas em que fosse celebrado. Então, quando fosse celebrado essa Páscoa, não poderia ser qualquer pessoa que comesse, mas o Senhor ele havia feito, né, uma aliança aonde o povo dele seria circuncidado. E nessa aliança em que as pessoas são circuncidadas, somente poderia comer dessa Páscoa aquele que fosse circuncidado. E aí o estrangeiro que estivesse no meio do povo não poderia comer, mas o escravo que pertencesse, fosse circuncidado, poderia comer, e não poderia se quebrar nenhum dos ossos daquele cordeiro que fosse ser comido. E se sobrasse alguma coisa do cordeiro, eles deveriam queimar antes do nascer do sol, aonde não poderia de nenhuma forma sobrar os restos. Vamos ler Êxodo 12 agora, 29. Vamos falar sobre, né, essa última parte, porque tudo conforme Deus ordenara
foi feito. Vamos começar no 21. Êxodo 12, 21. Moisés convocou todos os anciões, autoridades de Israel e orientou: Ide escolhei o cordeiro, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia na porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferirem. Observareis essas instruções como um decreto para vós e para os vossos filhos. Por quê? Porque quando essa celebração ela começou lá, e ela até hoje nos é celebrada através da morte de Cristo, e para o povo judeu até hoje da forma com que está. Mas isso foi um decreto em que o Senhor fez para que ele fosse lembrado desse ritual onde o Senhor, poupou a família do povo de Israel. Então, esse é o objetivo para que fosse celebrado essa saída do Egito e que o Senhor, em seu grande poder, fosse celebrado. Vamos lá no 29 para nós entendermos porque o povo fez conforme Moisés ordenara. E aí, então, eis que à meia-noite Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também a todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Irmãos, um ponto importante de nós entendermos, por que os animais eram mortos? Isso é para mostrar que o Senhor, ele é muito maior do que todos os deuses que eram adorados no Egito. De modo que alguns desses animais eram considerados sagrados. Então, foi a forma do Senhor mostrar que ele é maior do que o faraó, ele é maior do que quem estava no cárcere, ele é maior do que esses deuses que colocavam alguns animais como sagrado. Então, o Senhor determinou que até esses primeiras crias dos gados e dos rebanhos fossem. E no meio da noite, o faraó, todos os conselheiros e todo o povo do Egito levantaram-se assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse um morto. E ainda as trevas da noite cobriram o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé como tendes insistido. Então, aqui, conforme o Senhor disse, foi se cumprido. E aí o Senhor fez com que o povo de Israel achasse graça aos olhos dos egípcios, e eles foram, pediram as pratas, os ouros, e eles saíram dali, não saíram de mãos vazias, conforme o Senhor havia dito. Então, o povo do Senhor, conforme havia sido determinado, foi cumprido. Eles saíram ali do Egito com muitos despojos, tá? E houve então a consagração do primogênito. Então vamos lá no 13:1 para a gente entender. Então o Senhor ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos. Todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Então, como uma forma de celebrar, de sinal, de ser lembrado mesmo, o Senhor, a partir desse momento, ele vai requerer que todo primogênito que nascer no meio do povo de Israel vai pertencer ao Senhor. Lá no versículo 15 e no 16, nós vamos entender de maneira mais profunda esse significado. Lá diz o seguinte: porquanto, tendo-se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. E por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço dos resgates para ficar com os nossos primogênitos. Isso será como um sinal amarrado à tua esquerda, e Teflim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Então,
nós entendemos aqui que Deus deixou claro a aliança dele com o povo de Israel, fazendo com que somente os primogênitos do Egito ali fossem, né, feridos. Então, de forma com que Deus exige que aqueles que nascessem do povo de Israel seria dado a ele. De modo que os animais seriam sacrificados em nome do Senhor e os seres humanos, obviamente, seria pago o preço do resgate ali através do sacrifício de um animal, seria dado no lugar dos filhos primogênito do povo de Israel. E aí o faraó então deixa o povo de Deus partir e o Senhor guia o povo de Israel pelo deserto. E embora houvesse um caminho mais rápido ali pela terra dos filisteus, Deus direciona o povo ao deserto, porque entende que naquele momento, se o povo se deparasse com uma guerra, eles iriam querer retroceder para o Egito. Então o Senhor encaminha e faz ele caminhar pelo deserto, ali junto ao Mar Vermelho. E eles saem armados do Egito, saem com os gados, as crianças, as mulheres, assim como o Senhor disse que faria. E é muito importante a gente falar que Moisés, ele leva contigo os ossos de José, porque José tinha sido sepultado, né? Ele foi embalsamado, como era um costume do Egito, e foi colocado num sarcófago ali. E nesse momento, como Moisés tinha feito os filhos de Israel jurar que levaria os ossos dele quando o Senhor tirasse e libertasse o povo dos egípcios, porque o Senhor disse isso a José, e assim foi feito através de Moisés. Moisés então leva, e aí o povo partiu, e durante o dia o Senhor guiava-os através de uma coluna de nuvem, não deixando com que o sol queimasse e fazia com que o caminho daquele povo fosse confortável. E durante a noite, como o deserto é uma região muito fria, havia ali então uma coluna de fogo em que iluminava o caminho do povo e também aquecia durante toda a noite. Em nenhum momento o Senhor deixou, né, esse povo desamparado. Logo no capítulo 15, o Senhor ele vai fazer com que o faraó volte a perseguir o povo de Israel. Irmãos, mais uma vez o Senhor se fazendo mostrar a sua grandeza, se fazendo mostrar muito maior do que o faraó, do que os seus deuses, do que qualquer situação que pudesse fazer, né? Qualquer situação ali que se mostra humanamente mais estruturada, se mostra humanamente mais poderosa, mas o Senhor, ele mostrou através de uma praga, de uma coisa, o quanto ele é superior a todas as questões humanas do Egito, e ele vem e liberta o povo com mão forte. Então o faraó, ele começa a ver, e o povo começa a falar assim: olha, faraó, esse povo está fugindo, eles não estão indo lá só adorar, esse povo está indo embora, o Senhor está perdendo aí mais de 600 mil escravos do povo de Israel, o Senhor está deixando, e aquele povo, então o faraó, ele rapidamente se indigna e endurece o seu coração, e ele monta as carruagens e ele começa então uma perseguição ao povo de Israel. Ele leva ali os melhores carros de combate, os melhores homens, e eles vão fazer essa perseguição. E vamos ler no versículo 15 do capítulo 15. Vamos ler no... Não, acho que vamos ler no 10. A partir do 10, do 14:10. Quando o faraó se aproxima dos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e clamaram a Moisés. E aí esse povo vai começar a murmurar, porque eles deixaram de ver a grandeza de tudo aquilo que Deus havia feito, e falaram: olha, agora a gente vai morrer aqui no Egito, a gente vai morrer aqui no deserto. Não tinha cova suficiente lá no Egito, por isso que Moisés nos trouxe para poder morrer aqui no meio do deserto.
Então Moisés, ele vai encorajar o povo e diz: olha, não temas, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, ele vai nos livrar da mão dos egípcios. Nós nunca mais voltaremos a ver. E aí agora nós vamos ler especificamente, porque é uma passagem muito importante, que é quando Deus abre o Mar Vermelho, e eu quero passar isso para os irmãos com detalhes, lá no versículo 15 do capítulo 14. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem adiante. E tu, levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu, Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e pôs por trás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então, nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus acerca do povo dele. Mais uma vez, o povo que não conhecia efetivamente de Deus, de não ter intimidade, passou a ver os grandes feitos do Senhor. E nós, cristãos, precisamos ter um entendimento profundo de que nós, de fato, isso é nossa história. De fato, é isso que aconteceu. Isso não é uma fábula, uma figura de linguagem, isso é a história do nosso povo, isso é aonde que vai iniciando a fé. As histórias desses personagens mostram a grandeza do poder de Deus, sem nenhum tipo de hipérbole, sem nenhum tipo de exagero, mas mostra aquilo da onde nós vimos, aquilo que está no nosso DNA, os milagres feitos pelo Senhor Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que sobrou toda aquela noite, fez o mar se afastar, e esse tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou a roda dos carros de guerra dos egípcios e fez-os andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então o Senhor ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. E assim Moisés fez, e as águas então cobriram todo o povo do Egito, e nenhum daqueles que estavam sobreviveram. Mas Israel terminou a sua travessia pisando sobre terra seca, numa parede de água da direita e da esquerda. E naquele dia, então, o Senhor salvou Israel e seus filhos dos egípcios. E Israel viu o quão grande é o poder de Yahvé. A partir disso, o Senhor ele vai caminhar com o povo durante a sua peregrinação no deserto, e não dará tempo de nós continuarmos. Hoje nós falamos apenas e tão somente da travessia, da saída do Egito, da 10ª praga, a Páscoa e a saída do Egito, mas no próximo domingo a gente já vai falar sobre esse
caminhar no deserto, onde Deus vai prover, vai gerar provisão ao povo, vai caminhar com ele, nós veremos que esse povo experimentou verdadeiramente, né, a provisão e a intervenção constante de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar, encerrar. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado a vocês que estão aí, tá? Vamos orar e até agorinha, onde nós vamos fazer uma festa bonita para o Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para aquelas mães que estão nos acompanhando. Viu que Jesus abençoa muito. Até agorinha, quando nós vamos fazer uma festa bonita, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor, por nos fazer, Senhor, conhecer mais de Ti, por nos fazer entender, Senhor, os Teus caminhos e os Teus propósitos, por nos fazer, Senhor, ver e viver as Tuas maravilhas e saber, Senhor, que o Senhor é grande, que não existe, Senhor, nem carros, nem homens, nem exército, nada que seja maior do que o Senhor. E de saber também que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida do seu povo e cumpre as tuas promessas, e que, por mais difícil, Senhor, que pareça as circunstâncias, o Senhor é poderoso para ser, Senhor, maior do que toda e qualquer situação. Por isso, muito obrigado, Deus de amor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela tua vida, Senhor, pela tua intervenção, que começa, Senhor, lá nos nossos primeiros heróis da fé e chega até as nossas vidas constantemente. Muito obrigado, Pai. Fica, Senhor, em nome de Jesus conosco. Esteja, Senhor, em nome de Jesus em nós. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Então, irmãos, com Deus, beijão para vocês. Até mais.